Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Livro segundo, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. O item que nós estamos estudando é sobre a infância. Questões 381, 382 e 383. Se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo, tanto o YouTube quanto o Facebook divulgam mais o vídeo, recomendam mais o vídeo, quanto mais interação tiver, quanto mais joinha tiver, quanto mais curtir tiver, quanto mais comentário tiver, quanto mais compartilhamento tiver, tá bom? Não tem fins lucrativos, nós não ganhamos nada com o vídeo, o importante é que o compartilhamento, o comentário e o curtir, né, o joinha, fazem com que o vídeo seja mais divulgado, portanto você ajuda na divulgação da doutrina espírita, tá bom? Se você quiser utilizar também esses vídeos no seu estudo aí no centro espírita que você participa, que você frequenta, fique absolutamente à vontade, pode passar no telão, estudar, sem problema nenhum, será um prazer, tá bom? Vamos lá, 381. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente seu vigor primitivo? Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente seu vigor primitivo? Resposta: é o que deve fazer, uma vez desembaraçado de seu envoltório carnal. No entanto, sua lucidez original só é recobrada quando a separação estiver completa, isto é, quando não existir mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Olha, via de regra, aqui eu vou até mudar, regra geral, na regra geral, o espírito, quando desencarna em tenra idade, em idade infantil, ele é resgatado. É resgatado e levado para um ponto de resgate ou para uma colônia, para um local específico onde há crianças, até porque ele está em estado de perturbação e é muito difícil a separação da matéria para aquele espírito por conta dos pais, o sofrimento, o desespero, que normalmente se verifica na morte de um filho, do corpo de um filho, do corpo de uma filha, né? Então essa dor, e essa dor seguida de revolta, muitas das vezes, causaria um embaraço ainda maior, causa perturbação no espírito. Então, via de regra, vou mudar, regra geral é que o espírito é resgatado. Fábio, mas eu vi em tal lugar um espírito de criança dando manifestação. Não, ele está moldando pelo espírito daquela forma, porque ele ou se acredita daquele jeito, ou porque ele quer dar essa impressão, mas é um espírito adulto que está conscientemente mantendo a forma infantil, tá? Na regra geral, o espírito ele está no plano espiritual, salvaguardado, está resgatado diretamente e levado para um lugar, como por exemplo, em nosso lar, tem um espaço lá dedicado às crianças, por exemplo, e se não me engano é a Sheila, né? É Sheila, né? Irmã Sheila, que cuida dessa área em nosso lar, por exemplo, salvo engano. Então, só para desmistificar, via de regra, se faz um planejamento encarnatório para ter uma vida, para se cumprir todas as provas, todas as expiações. Há alguns planejamentos encarnatórios que são feitos dessa forma. Olha, eu preciso de alguns anos mais. Os pais estão sabendo, os pais estão cientes antes de encarnar. Normalmente tem até envolvimento com o equívoco causado pelo espírito que precisa agora desencarnar em tenra idade, em idade juvenil ou infantil. Então estão todos envolvidos e todos cientes, não há nenhum desavisado, não há ninguém vítima de ninguém, todos estão sabendo o que está acontecendo. Claro que na carne tem aquela dor, tem aquela dificuldade que a gente já viu, né? Não passei por isso ainda, mas fiz muito atendimento fraterno de pessoas que passaram por essa situação terrível que não consigo sequer supor. Posso falar sobre, mas não posso falar de, porque não tive essa experiência, então posso falar sobre pelo que aprendi. Então, dentro dessa situação, para a gente entender, espírito desencarna em tenra idade, é resgatado e levado para o plano espiritual. Crianças que se vê em manifestações por aí, fique esperto, porque, em regra geral, são espíritos adultos e inteligentes que se passam por crianças por motivos que aí cada um é um caso, cada um tem que ser analisado de alguma forma, tem que ser analisado de forma individual e com as suas peculiaridades, mas a criança
a probabilidade é quase nenhuma de ser o espírito de um sujeito que desencarnou quando o corpo era criança. Certo? Então fique esperto, fica ligado. 382. Durante a infância, o espírito encarnado sofre com o constrangimento imposto pela imperfeição de seus órgãos? Não. Esse estado é uma necessidade, faz parte da natureza e está de acordo com os desígnios da providência. É um tempo de repouso para o espírito. É um tempo que eu preciso para me adaptar a enxergar através de duas entradas só, que são aqui os olhos, a sentir cheiro a partir de uma entrada só, que é o nariz, a ouvir os sons, que agora são por duas entradas, passando por uma série de ossinhos, para depois serem interpretados, e tudo isso sendo interpretado pelo meu cérebro, para depois eu, o espírito, receber todas essas informações. Então, eu preciso me adaptar a isso. Eu estou no plano espiritual, eu vejo para tudo quanto é lado, eu ouço para tudo quanto é lado, eu sinto para tudo quanto é lado, eu sinto cheiro para tudo quanto é lado. Eu estou livre, absolutamente livre. Eu não preciso nem fazer vibrar prega vocal, nem tenho prega vocal para fazer vibrar. Então eu emito meu pensamento, posso até mexer a boca achando que estou falando, mas emito meu pensamento para o outro. Não tem má interpretação. Meu pensamento ele vai para outra pessoa e a outra pessoa vê se é bom, se é ruim, enfim, é puro, né? É límpido, cristalino. Aqui não. Aqui encarnado eu tenho que processar, gerar matéria mental. Essa matéria mental tem que ser assimilada pelo meu perispírito, que passa em forma de impulsos espirituais para o meu corpo, que vai administrar isso através do cérebro e passar para o órgão principal que vai fazer eu falar, eu sentir cheiro, eu ouvir som, eu ver imagens. No plano espiritual eu vejo de tudo que me é possível de acordo com a minha evolução. Aqui eu só vejo aquela quantidade de informações de um tamanho específico de refração da luz, batendo nos meus cones, bastões e bastonetes que tem na minha retina. E às vezes preciso desse aparelho aqui na frente, aqui, porque não está formando certo a imagem, então preciso de um óculos. Né? Eu que tenho mais de 50, eu uso esse óculos, senão não vejo nada de perto, né? Que já não foca mais. Então, toda essa dificuldade para operar o corpo é o período da infância. E um detalhe importante, que é a questão seguinte, 383. Para o espírito, qual é a utilidade de passar pela infância? Olha que espetáculo. O espírito, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, é mais acessível nesse período às impressões que recebe e podem ajudá-lo em seu adiantamento, para o qual devem contribuir o que estão encarregados de sua educação. Então, olha só. Além de toda a adaptação que eu, espírito, preciso desse tempo para me adaptar a saber usar os órgãos outra vez, né, a me mexer, enfim, a andar, a falar, etc, etc. Além de tudo isso que eu preciso me adaptar a essa nova realidade que eu me encontro, às vezes é a primeira vez que eu estou tendo contato com a língua, né? Pode ser, eu esteja entrando em contato pela primeira vez com a língua portuguesa, e as encarnações anteriores eram sempre outras línguas que eu falava. Então já dificulta também até o aprendizado da língua, né, materna. Demora um pouco mais para conhecer todas as nuances dessa nova língua e todas as suas idiosincrasias, etc. O fato é que, além dessa adaptação do plano espiritual para o plano carnal, tem também o fato de eu não conseguir imprimir no cérebro infantil todas as minhas qualidades e todos os meus defeitos. Portanto, tem um espaço muito, muito fértil e vazio, um livro em branco, para poder escrever coisas boas. E os responsáveis pela educação dessa criança, se fizerem um excelente trabalho, metade das vitórias dessa encarnação já estão garantidas. Metade já está garantida. A metade das provas, por exemplo, já está garantida. Então, olha só, o trabalho de quem cuida da criança, sejam avós, sejam pais, sejam babás, sejam responsáveis, quem for o responsável pela criança, esse trabalho de educação, de cortar tendências, de fomentar as qualidades e de cortar as tendências, meio caminho andado para o espírito, ou não. Ou eu dificulto sobremaneira a vida do meu filho e da minha filha, brincando de casinha, como se fosse ali um bibelozinho que eu estou cuidando, ou eu facilito demais a vida deles, mais da metade da encarnação ali já garantida com os conceitos, com
os dogmas com as crenças e com os valores que eu vou imprimir na cabecinha livre ali, naquele cérebro em branco, que eu vou imprimir as coisas boas, vou estar ajudando uma barbaridade. Daqui a um certo tempo, quando me encontrar no plano espiritual, eu quero poder encontrar com os meus filhos e eles falarem assim para mim: valeu, pai, obrigado por você ter tolhido as nossas tendências, ter valorizado as nossas qualidades, porque isso foi muito bom, conseguir vencer minha encarnação. Isso vai ser satisfatório. O problema vai ser se eu encontrar meus filhos no plano espiritual e eles disserem: pô, contava com você, né? Confiei em você, que você ia coibir as minhas tendências, que você ia cortar as minhas tendências, que você ia valorizar as minhas qualidades. Você não fez isso, atrapalhou toda a minha encarnação, meti o pé pelas mãos, não consegui a evolução suficiente, passei um tempão no umbral, porque você não fez o seu trabalho, por responsabilidade minha, mas se você tivesse feito o seu trabalho, que eu confiei em você, talvez o resultado fosse diferente. Eu não quero ouvir isso, né? A gente tem que lembrar que é bonitinho, é extraordinário. Eu vejo a Catarina, minha netinha, que vai fazer 3 aninhos, é um espetáculo, uma inteligência brilhante, aquela coisa toda, linda, e tudo que você fala, ela interage, aquela coisa toda. É um espírito milenar, com 65 mil encarnações, como eu, como você, como qualquer um de nós, com milhões de defeitos e milhões de qualidades. Se eu tiver olhos só para as qualidades, vou complicar muito a encarnação dela. Se eu tiver só olhos para os defeitos, vou complicar muito a encarnação dela. Mas se eu olhar com parcimônia, vendo ali um espírito milenar, filho de Deus, que conta comigo para coibir as más inclinações e valorizar as qualidades, as chances de acerto dela serão muito maiores e a satisfação nossa também será muito maior nesse sentido. É isso, amanhã tem mais? Tem mais? Já foi? Foi. Amanhã tem mais. Essa é mais uma. Eu sou Fábio Pereira e essa é mais uma gota de Espiritismo, Gotas do Livro dos Espíritos. Beijo para você que fica, tchau.